Oi, gente! Hoje é sexta-feira, dia da coluna Sextou, em que eu indico discos, livros e filmes para você curtir no fim de semana. E hoje eu vou falar do disco que eu mais tenho ouvido nesse final de ano, que é Songs of a Lost World do The Cure. Periga ser uma obra-prima do The Cure. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, sempre com essa pegada mais alternativa, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E queria agradecer demais a todo mundo que apoia meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, conheça o site. R$ 20 por mês, você tem acesso a um monte de benefícios, você tem 18 a 20 textos inéditos que eu faço exclusivamente para o site, você tem acesso a, você pode participar de cursos, debates, workshops e você tem acesso a todo o acervo do meu site. São mais de 600 textos e 75 cursos. Dê uma olhada lá, acho que você vai gostar. Galera, é o seguinte, a gente está um pouco cansado, tenho certeza que vocês estão também, das bandas aí dos anos 70, 80, 90 lançando disco novo e ninguém dando a mínima para os discos, né? Muitas vezes esses discos são apenas vamos lançar um disco aí para ter uma desculpa para excursionar, né? Isso é o que mais rola. Eu gostava da banda nos anos 80 e 90, o disco novo beleza, tem uma musiquinha legal e tal, vale a pena ou não vale a pena e tal. Aí, o Robert Smith do The Cure anuncia um disco que é o primeiro disco de inéditas deles em 16 anos. Né? O último disco de inéditas do Robert Smith, para eu não falar besteira, foi o 413 Dream, lançado em 2008. Né? E eles lançaram agora, no finalzinho de novembro, o Songs of a Lost World. Olha, eu estou ouvindo esse disco desde o dia que ele saiu. E vou falar, periga ser um dos 3 melhores discos do The Cure, o que é muita coisa. Eu não me lembro de uma banda com a longevidade do Cure e uma banda desse período ter lançado um disco tão bonito, tão bom, tão longe do auge comercial e tão longe do início da banda. Né? O Cure ele foi formado no final dos anos 70, galera. É uma banda com 45 anos de existência. E eles, com quase 5 décadas de existência, lançarem um disco desses é realmente uma coisa incrível. Né? Eu acho que o disco, ele tem uma pegada... O Cure, né, voltando aqui, o Cure ele começa como uma banda meio do pós-punk ali, né, aquele Three Imaginary Boys, Boys Don't Cry e tal. E aí, na virada dos 70 para os 80, ele realmente cai para uma coisa mais gótica, né? Eu sei que o Robert Smith odeia ser chamado de gótico e tal, mas a verdade é que ele é o símbolo maior do gótico, né? O Robert Smith não tem jeito. E eles misturam ali, às vezes, discos mais alegres, músicas mais pop, músicas... Para cada In Between Days tem, né, uma música mais triste, uma música mais melancólica, tem uma Forest, né? Para cada Friday I'm in Love tem um disco como Disintegration, por exemplo, que é inteiramente melancólico e soturno e tal. O Disintegration é o disco deles de 89, que é, assim, digamos, o auge da fase gótica, triste, sombria, melancólica do Robert Smith do The Cure. Mas o que aconteceu, galera? Foi o disco mais vendido da história do Cure. O disco mais triste foi o que mais vendeu. Então o Cure é uma coisa muito engraçada, assim, né? Quando eles fazem música pop radiofônica, elas vão muito bem. Friday I'm in Love, né? As músicas são animadas, são Just Like Heaven, é bonitinha e tal. Mas o que a galera quer mesmo, e o que vende mesmo, são os discos tristes do Robert Smith. Né? Disintegration é um disco mais vendido da história da banda. E o disco seguinte, o Wish, né, que é de 92, vendeu muito também. Tem o hit Friday I'm in Love, mas não vendeu tanto quanto o Disintegration. E eu vejo que o Songs of a Lost World é meio que uma continuação do Disintegration, tá? 30 e tantos anos depois, né? 35 anos depois, para ser exato. É um disco muito soturno, é um disco lento, é um disco marcado por essas baladas melancólicas, com essa voz meio suplicante do Robert Smith. Agora as músicas são lindas, galera. As músicas são, assim, absurdas. E detalhe, é o primeiro disco desde o Head on a Door, que é de 80, só para não falar besteira, o The Head on a Door é de 85.
É o primeiro disco em quase 40 anos que o Robert Smith compõe sozinho para o Cure. Ele sempre teve parceiros, tanto antes quanto depois. Os únicos 2 discos em que ele compôs tudo do The Cure foram o The Head on the Door, de 85, e esse novo Songs of a Lost World. Eu ainda tô para decidir assim, quais são as músicas mais bonitas desse disco, mas A Fragile Thing é uma coisa absurda, I Can Never Say Goodbye é uma coisa linda, as músicas são maravilhosas. Esse é um disco que demanda que você ouça ele inteiro. Isso é uma coisa muito legal do Cure também. E é uma coisa muito rara hoje em dia, né? Que as músicas são feitas todas pra... vou lançar um single hoje, outro single daqui a 3 dias, outro single daqui a 4 dias. Ninguém mais liga pra álbuns inteiros. O Robert Smith falou, não, galera, vocês têm que ouvir esse álbum inteiro. É um disco, bom, o próprio nome já diz, né? Canções do mundo perdido, né? De um planeta perdido, de um mundo perdido. Então é um disco muito triste, é um disco em que o Robert Smith confronta a própria mortalidade dele, né? Ele sabe que ele está, não vou dizer no fim da vida, mas ele já não é um garoto mais cantando aquelas músicas do Three Imaginary Boys, né? Ele é um senhor de 65 anos, falando sobre a finitude, falando sobre a visão dele de mundo, que hoje em dia não é das mais alegres. Mas a gente embarca nessa viagem com Robert Smith. O disco é maravilhoso, galera. É uma coisa assim... Eu sei que é perigoso com uma banda tão boa quanto o Cure você cravar que o último disco mais recente é um dos melhores, mas assim, eu tô ouvindo direto esse disco há quase um mês e assim, não tem uma música ruim nesse disco. As músicas ficam na memória. São músicas que eu acho que os fãs do Cure vão ouvir por muitos e muitos anos. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, sempre com essa pegada mais alternativa, conheça meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Galera, entra lá, você pode explorar o site, você pode ver o que tem, eu acho que vocês vão gostar bastante. Por R$20 por mês você tem acesso a um monte de benefícios, 18 a 20 textos exclusivos para o site, que eu faço todo mês. Você tem cursos, debates, workshops e um acesso ao acervo imenso do site. São mais de 600 textos exclusivos e 75 cursos, desde história do cinema, como escrever roteiro, história do pós-punk, música brasileira dos anos 70. Tem entrevistas com um monte de gente gravada, desde Guilherme Arantes até Rich, Sullivan Massadas. Tem muita coisa legal. Conheça meu site, andreabarcinski.com.br. Valeu, galera. Até semana que vem.